Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando meu convidado especialíssimo, mais um Provocação Histórica, ao vivo aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta desde 2021, o Provocação Histórica narrando para vocês o que interessa em termos de história, disputa, conflito desse Brasil e desse mundo, e também vocês sabem do, dizem, decadente Império Americano. Senhoras e senhores, a essa altura você já sabe, eu sou o Lindené Pareto, um professor de história e um historiador num Brasil e num mundo com um intenso, violento, virulento passado pela frente. E o Provocação Histórica está aqui para exatamente narrar e tentar entender, compreender e expurgar um pouco os demônios de um passado autoritário que não cessa de passar. E, senhoras e senhores, jovens do Brasil, grande público do Provocação Histórica do ICL, há alguns anos eu o via por aí palestrando, escrevendo, publicando, tanto nos States quanto aqui no Brasil, a sua obra, a sua militância. E disse a ele aqui nos bastidores que eu sempre passava o documentário O Dia que Durou 21 Anos, onde aparecia ali um historiador brasilianista norte-americano que estuda o Brasil e que sempre fui fã do trabalho dele. E hoje tenho a alegria de recebê-lo aqui no palco do Provocação Histórica. Ele é o historiador e ativista James Green. Seja muito bem-vindo, meu caro, ao Muito obrigado pelo convite. De nada. Que alegria imensa. A gente estava aqui nos bastidores, vamos começar pela intriga da imprensa na época, né? Teve um tempo ali, logo depois do impeachment, do golpe contra Dilma, que o pessoal começou a divulgar que você tinha um namoro com a Dilma, não foi? Foi. Na verdade, eu acompanhei ela quando ela fez uma viagem para os Estados Unidos para visitar várias universidades e tiramos uma foto no restaurante. Eu postei no meu Facebook e começou um rumor que a gente estava namorando. E aumentou até que a gente estava assim, noivos, vamos casar, não sei o quê. Então tinha que desmentir isso em vários meios, inclusive que a Veja me procurou querendo saber a verdade. Eu falei, não tem história, porque a gente não está namorando. Eu estou conhecido como gay assumido há 40, 50 anos, então seria uma fake news, na verdade. Fake news total. Foi. E aí ela foi fazer essa turnê com você lá na Brown, né? Ela foi para Brown, Harvard, George Washington University, Princeton University. Foi. Falar sobre as tramas do golpe, né? Ela falou sobre a situação no Brasil após o impeachment dela, e eu acho que foi muito legal, porque realmente ela foi muito bem recebida. As pessoas, quando ela entrava no auditório, as pessoas levantaram a pé para aplaudi-la. Então acho que para ela foi um momento legal de sentir uma onda positiva depois da derrota horrível do impeachment de 16. Completamente. Muito que bem, ó, James Naylor Green, Exatamente. de Baltimore, dos Estados Unidos para o mundo. Baltimore, que é pertinho de Washington, ele vai falar aqui. Mas, ó, está aqui em minhas mãos, meu caríssimo e nosso grande público, a segunda edição desse livraço aqui, que é Revolucionário e Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel. Está aqui na sua segunda edição pela Civilização Brasileira e que é livro aqui do nosso caríssimo James Green, que tem ele também uma história aqui próxima da do Herbert Daniel e que escreve essa, digamos, biografia aqui, que não é só uma biografia factual, mas que é uma interpretação da luta pelos direitos civis, pelos direitos humanos no Brasil, conectando, digamos, passado e presente em termos de lutas as mais variadas, inclusive a LGBTQIA+. Mas antes da gente entrar aqui no seu livro, que tem tudo a ver com as questões que a gente está vendo agora nos Estados Unidos e no Brasil, vamos falar um pouco da situação, né? Donald Trump, você imaginava que quando ele foi derrotado pelo Biden ele poderia voltar com essa Não, força? eu realmente achava que seria o final da carreira dele, mas ele é uma pessoa inteligente. Ele entendia, anunciando a candidatura, imediatamente depois da derrota dele, ele ser protegido de processos legais contra ele por várias questões. Então ele se lançou como candidato imediatamente depois, em 21, depois da invasão do Capitólio, e infelizmente ele não foi punido como puniram o Bolsonaro por ser tentativa de golpe de Estado. Quer dizer, ele se safou dessas. Totalmente livre e cometendo crimes diariamente nos Estados Unidos, violando a Constituição,
violando as traduções americanas, os controles da democracia, as proteções contra o estado de exceção, e tudo caminhando para um autoritarismo que eu acho que estamos na beira de um estado autoritário nesse momento nos Estados Unidos. Você poderia dizer ou daria para dizer que, pela primeira vez desde os anos 30, os Estados Unidos têm de fato um governo fascista? Eu não acho que tiveram um governo fascista nos anos 30. Eu digo Em termos mundiais, é, 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 governo fascista é um pouco complicado. O governo autoritário, eu acho que a palavra fascista é uma maneira de criticar as pessoas com uma palavra assim bem forte, mas eu acho que as analogias entre fascismo dos anos 30 o que está acontecendo são diferentes. Porém, o autoritarismo que ele está implementando no país é muito, muito sério e muito perigoso, e é parecido a essa onda de autoritarismo que houve nos anos 30 na Europa e em outras partes do mundo, como no Brasil, durante o Estado Novo. Totalmente. Esses dias eu estava assistindo um filme que até ganhou, o ator foi indicado ao Oscar ou ao Globo de Ouro, esqueci o nome do ator, mas que ele faz O Aprendiz. Ele faz o Donald Trump no começo da carreira, onde o Trump aprende em Nova York as mutretas todas, Sim. a partir de um advogado, o Cohen, que ensina o Trump a ser entre outras coisas, um fascínora. Então tem muito uma coisa dele ser forjado, digamos, pelo mundo dos negócios nova-iorquinos. Tem uma cena em que ele está no alto de uma torre e ele olha assim, como se aquele reino nova-iorquino, aqueles arranha-céus do capitalismo, onde o sol brilha mais forte na economia mundo capitalista americana. E ali ele é forjado e tal, ele aparece em toda a indústria cultural norte-americana, até na série Friends ele aparece em Sex and the City, ele faz uma pontinha na indústria cultural, em tudo que interessava ali nos anos 80, 90, começo dos 2000. Também não é um típico produto de algo que sempre existiu nos States? Ele conseguiu auto-vender-se como um empresário brilhante que tinha feito uma fortuna, quando tudo é mentira. Em Nova York, onde eu moro, as pessoas sabem que é um malandro, então ninguém confia nele. Eu vou te dar dois exemplos. Frente do meu apartamento tem um prédio que está ao lado do rio Hudson. E quando ele foi eleito, os donos dos apartamentos pediram tirar o nome do prédio, porque sujava o valor dos apartamentos. Ninguém queria morar num prédio que tem o nome Trump. E no meu prédio, que é uma urna eleitoral, porque são 400 apartamentos, 6 pessoas votaram por ele nas eleições de 16. E eu acho que 7 pessoas em 20, porque em Nova York ele é conhecido como um ladrão, mentiroso. Ele entrou em bancarrota 6 vezes, ele ganha as pessoas quando ele faz um contrato, ele não paga as pessoas que ele contrata para fazer trabalhos. Então, ele é odiado em Nova York. Porém, grandes sectores da população americana acreditam nele, acreditam no mito dele, que ele conseguiu vender ao longo dos anos. Impressionante. E aí se fez presidente. Fez presidente 2 vezes, e ele está querendo fazer uma terceira mandato, que é totalmente ilegal. Ele acha que ele vai conseguir dar um jeito para ser reeleito a terceira vez. Eu não vejo como isso pode acontecer. Fica muito claro na Constituição, é proibido, e vários mecanismos que ele oferece como possibilidade de chegar à presidência não vão funcionar mesmo. Eu acho que nem pode se candidatar, porque os estados não vão permitir que ele entre nas listas eleitorais, porque realmente fica muito explícito na Constituição que um presidente só pode ter 2 mandatos. Você acha que ele vai esgarçar mais esse tecido e isso pode ser uma guerra civil, por exemplo? Não guerra civil, mas eu acho que ele vai fazer o possível de estender todas essas possibilidades até o último momento, para ver se tem uma brecha para ele entrar. Mas eu acho que vai ser muito difícil isso. Porém, o STF americano está controlado por aliados dele, 6-3, então eles podem, de repente... Manobrar. Exatamente, isso é um grande perigo. E temos outras preocupações sobre as eleições de 26, que vão ser o ano que vem, quando vão reeleger toda a Câmara dos Deputados e 1/3 dos senadores. Porque ele já está usando o mecanismo de mandar a Guarda Nacional para várias cidades para vigiar a situação, e nós temos muito medo que ele vai tentar ocupar essas cidades onde há uma disputa e pegar as urnas, e ele faz a contagem das urnas. Então. Pois é. E a presença da Guarda. O que é a Guarda Nacional nos Estados? A Guarda É Nacional constituída, né? cada estado tem o seu Guarda Nacional. É sobre o poder do governador. Em exceções de emergência nacional, levantes, rebeliões,
o governo federal pode federalizar a Guarda Nacional do Estado, em geral com acordo com o governador, para poder fazer uma intervenção. Isso aconteceu em 92, quando houve uma levante em Los Angeles depois de um assassinato de um negro pela polícia, uma reação muito forte, que houve incêndios, houve realmente uma situação muito perigosa. E em outro momento foi em 65, quando a Guarda Nacional obrigou a integração das escolas universitárias no Sul, quando o governador estava contra. Mas isso é totalmente uma situação diferente. E ele está alegando sempre que essas cidades estão em momento de rebelião, de insurreição, que é uma guerra civil. Tudo mentira. Por isso, o sábado passado, houve manifestações em todo o país, No Kings, protestos contra os reis, onde 7 milhões de pessoas se mobilizaram em mais que 2.600 cidades ou lugares separados em todos os estados, dos 50 estados, contra o governo. E em vez de ser uma coisa bem militante, radical, foi uma alegria, uma festa, pessoas vestidas de fantasias, brincadeiras, criticando ele, para mostrar que realmente era um movimento não violento e pacífico contra as arbitrariedades do presidente. E antes eles disseram que seria cheio de radicais, de pessoas violentas, criminais, apoiadores de Hamas, e não era assim, mas era para desacreditar esse movimento. E aí foi que ele fez aquele vídeo de inteligência artificial, Exatamente. Não, ele pilotando um caça e jogando shit nas pessoas. não, era horrível isso. É uma presidente dos Estados Unidos fazendo isso. Parece uma criança de 9 anos fazendo isso, não uma pessoa que teoricamente... Pensa uma criança de 9 anos que é mais esperta que... Pois é, eu acho que ele exagera. O problema é que o Trump, ele é uma criança, ele atua como criança, vindicativa, ele quer eliminar todas as pessoas que estão contra ele, ele precisa amado. Eu acho que isso, em certo sentido, abriu o caminho para Lula. Porque quando Lula foi para a ONU, Lula encontrou com ele, por acaso, não sei se era por acaso, houve uma situação, não se sabe muito bem. Porém, Lula é carismático, deve ter dado um abraço, aquele carinho, sabe, caloroso. Trump, vamos esquecer essas coisas. Exatamente. E Trump, que precisa ser amado, porque ele foi abusado pelo pai, ele tem uma necessidade de ser valorizado, amado pelas pessoas. Eu acho que ele caiu nos braços do Lula, que é encantador, sedutor, né? E isso leva à possibilidade de uma reavaliação dos tarifas assim, que os Estados Unidos estão impondo no Brasil. Vamos ver como que vai dar essas negociações. O Trump até deu parabéns, feliz aniversário para ele. Acho que ele ficou de fato encantado com a figura do Lula. Mas ele muda de opinião rapidamente, né? Ele pode amanhã fazer por exemplo, semana passada, Canadá, uma província do Canadá lança uma propaganda contra as tarifas, usando as palavras de Ronald Reagan em 87, quando ele estava contra as tarifas, e Trump ficou tão enojado, exatamente furioso com isso, que ele resolveu aumentar as tarifas no Canadá 10%. E é um país que tem mais comércio com os Estados Unidos do que outro país no mundo. É muito importante o comércio entre o Canadá e os Estados Unidos. Por exemplo, o Canadá tem capacidade de cortar a luz em 7 estados na fronteira com o Canadá, se eles quiserem, porque os Estados Unidos dependem dessa eletricidade para funcionar. Então, Trump faz essas coisas assim, como um neném. Como amanhã ele pode, de repente, ficar chateado com o Lula, com o Brasil, e fazer o contrário que ele está fazendo nesse momento. E aí, já na sua perspectiva de pesquisa de décadas, né? Estudando as ditaduras latino-americanas, o Cone Sul, e aí vai aqui ao encontro com as lutas que representa o seu biografado aqui, o Herbert Daniel, o Marco Rubio está com uma política para a América do Sul, para a América Latina, que é mais ali atenta que a do Biden, em termos de controle, né? Então, tem dois, comparando com Biden, não tem nada a ver, porque Biden, pelo menos nessa questão do Brasil, nas eleições de 2022, foi perfeito. Ele deixou um recado claro desde 21, que os Estados Unidos não ia aceitar um golpe de Estado, ia defender os direitos, o processo eleitoral,
confiava no processo eleitoral e as urnas eletrônicas e deixou isso muito claro. E isso provocou uma divisão nas Forças Armadas brasileiras. Um setor que historicamente apoiava os Estados Unidos dizia, não, se os americanos não vão apoiar essa tentativa de golpe que o Bolsonaro está conspirando a fazer, não vamos entrar nessa loucura. A gente vai se queimar. Então isso dividiu as Forças Armadas e foi graças ao trabalho de Biden e um trabalho que eu e outros fizemos no Washington Brazil Office, que era uma entidade em Washington que tem um diálogo com o Congresso e que canaliza os movimentos sociais brasileiros para Washington para ajudar eles a articular as suas preocupações. Nós fizemos um trabalho muito importante no Congresso para informar e educar os deputados, os senadores sobre a realidade brasileira e sobre as mentiras que estavam circulando pela extrema-direita, e isso também consolidou esse apoio norte-americano à democracia brasileira. Agora, ao contrário, Trump é capaz, nas eleições de 26 ou 28, 26 no caso do Brasil, fazer coisas clandestinas contra o Lula e a sua candidatura, e eu acho que publicamente pode fazer coisas, como fizeram na Argentina agora, quando eles fizeram interferência nas eleições, prometendo $20 bilhões se Milei foi reeleito, ou seus candidatos foram reeleitos. Que é uma interferência como os Estados Unidos fez no Brasil em 62, em 62, quando houve eleições para governadores, e os Estados Unidos financiou com $5 milhões as candidaturas de várias pessoas contra o governo do João Goulart, que seria mais ou menos $35 milhões hoje em dia. Seria bastante dinheiro para a campanha eleitoral. Então, há uma tradição de intervenção, que sabemos muito bem, e Biden pode criticar Biden por N mil coisas, mas nessa questão ele fez o contrário de 64, contra um golpe de Estado, mas Trump pode fazer o contrário, realmente apoiar a qualquer coisa para garantir a eleição da extrema-direita, ou pelo menos entrar em dúvida sobre a eleição de Lula, caso ele ganhar as eleições em 26. E ele está maquinando contra o Maduro na Venezuela, né? Também, e ameaçando uma invasão. Seja uma invasão... Parece política do Big Stick, né? É a política do Big Stick, é a tradução americana de mais de um século, né? Desde o final do século XIX, de ameaçar e sentir que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos, especialmente o Caribe. E como a Venezuela faz parte da Caribe, eles estão com essa política totalmente ilegal, contra a lei internacional, para atacar barcos, supostamente levando drogas para o Caribe, para a Europa, para os Estados Unidos, sem fazer o procedimento correto, que era de prender o barco, investigar, prender as pessoas, descobrir onde vêm as drogas, se tiver drogas no barco, punir as pessoas e tentar desmantelar essas redes de tráfico de drogas. Ao contrário, está fazendo uma provocação contra o governo de Venezuela e contra o governo de Colômbia agora. Impressionante. Olha, James Naylor Green, aqui no Provocação Histórica, finalmente, há tempos aqui. Agradecer aqui a Civilização Brasileira e a Record pelo contato. Também ao Jean Willis, nosso camarada Jean Willis, um beijo no coração dele, que já há tempos falava, leva o James Green no Provocação Histórica. Estou aqui também atendendo ao próprio pedido do nosso querido Jean. E, finalmente, né, é a segunda edição de Revolucionário e Gay, A Vida Extraordinária, de Herbert Daniel. Por que a contradição, ou a aparente contradição, que não é na verdade, entre um revolucionário que é gay e um gay que é revolucionário? Então, o que isso tem a ver com a história dos Estados Unidos e do Brasil? Porque isso se cruza com a sua história também. Então, cruza com a minha história. Porque eu era uma pessoa jovem, muito politizada, comecei a fazer um trabalho em solidariedade com o Brasil em 73, o mesmo ano que assumi minha homossexualidade. Foi muito envolvido na ala esquerda do movimento LGBTQIA+, nos Estados Unidos. E quando cheguei no Brasil eu cheguei no Brasil em 76, em 78 eu entrei no primeiro grupo politizado LGBTQIA+, que era o Grupo Somos de São Paulo. E dentro desse grupo eu representava uma ala mais à esquerda, que queria ter um diálogo com os novos movimentos sociais que estavam surgindo, como o movimento negro, o movimento feminista, o movimento ecológico, o movimento em defesa dos povos originários e também o movimento sindical. E tinha outro setor do movimento que tinha medo dessas articulações, achava que isso não era o caminho para o movimento. Então houve essa tensão no movimento.
E eu identificava com o Daniel. Eu não conhecia ele. Ele chega no Brasil em outubro de 81. Eu saio do país em dezembro de 81. Então nunca cruzamos, mas estava sempre fascinado com a história dele. E num certo momento, alguém me falou: por que não faz a biografia dele? Eu falei: não sei, nunca fiz uma biografia, não conheço. Eu não sei se eu tenho acesso à família. E uma pessoa me passa o nome e o telefone da mãe dele. Liguei para ela. Ela aceitou uma entrevista. Outro dia eu viajei do Rio para BH para falar com ela. Ela foi tão gentil comigo que eu resolvi fazer o trabalho. Eu escrevi essa história. Agora, por que revolucionário gay? Porque Daniel, no colégio, antes de entrar na universidade para estudar medicina, já descobriu sua homossexualidade, mas ele percebia que não era aceito pela sociedade. E quando ele entra na universidade, no movimento estudantil, ele percebe que ainda a esquerda brasileira mantém as mesmas visões sobre a homossexualidade do que a Igreja Católica e a sociedade em geral. Então ele sentia que não tinha espaço para ele assumir a sua homossexualidade dentro dessa organização, que foi uma organização a qual Dilma Rousseff também era parte. Então ele entrou de cabeça em 67, 68 participou nas mobilizações contra a ditadura e entrou na luta armada. A clandestinidade. Clandestinidade, treinamento militar, depois ajudando a libertação dos seus companheiros, sequestrando o embaixador alemão e depois o embaixador suíço. Ele estava nessas duas. Estava nessas questões e acabou sendo um dos 3 líderes da Vanguarda Popular Revolucionário na sua segunda encarnação, em 70, onde ele foi um dos 3 líderes da organização, junto com Carlos Lamarca e outra pessoa. Eles cruzaram um caminho completamente, ele e Lamarck. Lamarca, eles passaram tempo juntos, inclusive durante os sequestros, que participaram juntos nos sequestros. Ele ficou, quando a organização dele acabou, foi destruída pela repressão, ele entrou na clandestinidade em Niterói, ficou escondido numa casa durante vários meses, e depois se abriu com novos contatos da esquerda para uma vida clandestina alternativa, nos anos 70. Aí ele se esconde ali em Niterói, depois vai para Minas. Aqui na cronologia, ele vai para Minas e abre uma boate, né? Ele vai se esconder na casa da tia. É muito curioso, mas é a questão de mineiros. Todo mundo deve ter sabido que esse primo, que com seu amigo, que era o companheiro dele, Cláudio, estava fugindo da polícia, mas ninguém falou nada. Então ele ficou clandestino lá. Ele estava com uma vida muito tranquila, até tranquila demais. Então ele resolveu, junto com Cláudio, abrir uma boate, chamava Dinossauros. E foi durante 6 meses uma boate GLS, vamos dizer, em Barbacena. Em Barbacena. Em Barbacena. Só que não deu lucros. A família tinha que vender um carro para pagar as dívidas que eles tiveram. Nesse período, companheiros que foram libertados com o sequestro que estavam em Chile, enviaram passaportes falsos e dinheiro para ele, e Cláudio fugiu do país. Então, eles saíram do Brasil em 74 para o exílio na Europa. E ele passou vários anos na Europa, tanto em Paris quanto em Portugal, onde ele começou a escrever suas memórias, trabalhando numa sauna gay, assumiu sua homossexualidade, começou um relacionamento com Cláudio Mesquita, que durou 20 anos, e enfrentou a homofobia da esquerda. Houve um debate famoso na Casa do Brasil, em Paris, em 79, do começo do ano, falando sobre justamente essa questão da discriminação da homossexualidade dentro da esquerda. Então, eu quis fazer esse livro, em parte, para retratar essas tensões entre uma nova compreensão da sexualidade surgindo nos anos 60 e 70 e as visões mais tradicionais, conservadoras, até católicas da esquerda brasileira, que não refletia sobre essas questões. Eu queria mostrar ele como uma nova referência para o movimento, uma pessoa que tentou realmente criar uma interseccionalidade entre a luta homossexual e outras lutas no Brasil pela democracia, a favor dos direitos das mulheres, dos povos afrodescendentes. Então, para mim era uma pessoa escondida, esquecido. Ele morreu em 92 de AIDS. Ele tinha mudado muito o discurso sobre AIDS quando ele soube que ele era o soro
positivo em 89, e vivendo com HIV e AIDS, e realmente é uma referência tanto para as pessoas da esquerda no país, mas também as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Impressionante, uma história, assim, né, que sintetiza tudo o que aconteceu nessa segunda metade do século XX, né? E aí, pensando aqui a questão, ele morreu em decorrência do vírus da AIDS, né? Sim. Por que esse tabu se estabeleceu ali? As pessoas, eu lembro que eu era muito pequeno ainda, nasci em 83, então quando eu estava me dando por gente, a gente já tinha perdido o Freddie Mercury, o Cazuza, o Renato Russo em 96 e outras tantas figuras. Por que se estabeleceu um tabu em torno da homossexualidade e da AIDS? Bom, o tabu contra a homossexualidade tem 7 mil anos ou mais. O movimento em defesa das pessoas LGBTQIA+, tem 80 anos. Pode dizer 110 anos se você considera o trabalho que foi feito na Alemanha antes Da Segunda Guerra, né? antes da Segunda Guerra Mundial e a repressão nazista. Então é uma coisa nova de transformar a sociedade. E tem essas forças conservadoras como a Igreja Católica, hoje em dia a Igreja Evangélica, que vão contra essa nova olhar sobre a homossexualidade. Então, a AIDS surge no Brasil em 83, o movimento brasileiro tinha 5 anos, estava começando um diálogo com a sociedade, mudando lentamente a opinião pública, a mídia estava fazendo reportagens mais favoráveis à questão da homossexualidade, mas era pouco tempo. E voltou aos mesmos velhos preconceitos. No primeiro momento afetou bastante homens gays, voltou toda uma série de estereótipos, como gays são promíscuos, não tem moral, é um pecado. Então, houve um desconhecimento sobre o vírus no primeiro momento, então muitas pessoas tinham de medo, e também não houve, no primeiro momento, remédios e cura. Então, as pessoas se assustaram e pensavam que isso implicava uma condenação à morte se você foi infectado com o vírus. E Daniel, quando ele soube, ele entrou em crise no primeiro momento, pois ele falou, não, eu vou morrer, todo mundo vai morrer, não é uma questão de morrer, é uma questão de viver. Viva a vida, eu vou viver com esse vírus no meu corpo da melhor maneira possível. E o que precisamos nesse momento? Da solidariedade, amor e carinho, abraços para as pessoas vivendo com HIV e AIDS, para mostrar que eles também são seres humanos que merecem o nosso respeito, nosso amor, nosso carinho. Então ele foi muito importante nesse sentido de criar um novo discurso positivo sobre a situação das pessoas vivendo com AIDS. Agora, hoje em dia, como tem remédios, tem PrEP, as pessoas estão à liberdade de novo na área sexual, eu acho que as pessoas esquecem, em certo sentido, o que foi esse passado Dramático. exatamente, onde realmente, em certo momento, implicava a morte da pessoa, porque não tinha uma solução, uma cura, que hoje temos. Podemos controlar claramente o vírus e as pessoas vivendo com HIV e AIDS. Não, impressionante, né? A pessoa, se tivesse sido um pouco mais rápido, igual foi, por exemplo, com a Covid, né? Mesmo assim, demorou, muita gente morreu. A gente, sei lá, Cazuza poderia estar por aí, né? Cazuza, assim, muitas pessoas. Essa é uma tragédia muito grande, que perdemos tantas pessoas de imensa qualidade, como o Herbert Daniel. Totalmente. Que bem, ó. Põe aqui na tela, Voz de Minha Alma, o link e a capa maravilhosa aqui da segunda edição, porque a primeira foi em 2018. 18, exatamente. Olha lá, ó. Pela Civilização Brasileira, Editora Record, James Green escreveu aqui a biografia, revolucionário e gay. Tá aí na capa, ó, o Herbert Daniel. Daniel era o nome dele na clandestinidade. A clandestinidade. Ele assumiu vários nomes na clandestinidade e esse foi um dos nomes que eu acho que ele pegou do Daniel Defoe, que fez o Robinson Crusoe. Do escritor. Então ele pegou esse nome, e ele gostava do nome Herbert, mas não gostava do outro nome dele, Estáquio de Carvalho, então ele mudou e quando ele sai da clandestinidade, ele assume esse nome Herbert Daniel. E atualmente eu estou trabalhando com o diretor cineasta Hélio Goldstein para fazer um documentário baseado no livro, que estamos procurando recursos para fazer isso, e com a diretora e roteirista Flávia Castro, cineasta também premiada, para fazer uma longa-metragem sobre a vida dele, baseada no livro também. Incrível.
O James foi professor da Universidade Brown, nos Estados Unidos, durante muitos anos, mas sempre foi também um intelectual público de divulgação científica e sempre participou dos documentários. Se vocês não lembram ou não viram, assistam O Dia que Durou 21 Anos. Vocês vão ver lá o James Green falando em inglês, né? Falando em inglês. Eu queria falar em português e o pessoal não deixou. Não, Camilo que fez o filme disse, não, fala em inglês para ser autêntico. Eu falei, não, todo mundo sabe que sou gringo, porque eu falo com sotaque, não consegui eliminar esse sotaque americano que eu tenho, então, tudo bem, deixa eu falar em português. Não, tem que falar em inglês, então falei em inglês no filme. Mostrando aqui a pesquisa dele, inclusive, das relações Brasil e Estados Unidos, inclusive na patrocínio da CIA, o golpe contra o João Goulart em 64. Eu fiz um livro que chama Apesar de Vocês, Aham. S no final do você, referindo aos militares e os americanos que apoiaram Usando a o mote da ditadura. música do Chico, né? Exatamente. E é uma história sobre a resistência nos Estados Unidos à ditadura militar brasileira e a solidariedade com brasileiros e brasileiros exilados, mas basicamente com americanos que estavam muito preocupados com a situação e fizeram mobilizações durante os anos 60 e 70 contra a ditadura militar. Então esse livro, Apesar de Vocês, estamos com uma perspectiva de uma segunda edição também, no futuro imediata, e estamos muito contentes sobre a possibilidade de divulgar essa informação para uma nova geração de pessoas que desconhece a história da solidariedade que houve com o Brasil nos anos 60 e 70. Uhum. De parte Os americanos, exatamente. Enquanto o governo estava apoiando a ditadura militar, tinha vozes criticando esse apoio, exatamente. E você representava essa voz também, né? Jovenzinho, Jovenzinho, indo sim. para São Paulo. Como é que era São Paulo dos anos 70, James? Eu sou um historiador da arquitetura e do urbanismo, lá pela USP e tal, e estudei história de São Paulo. Sim. Então imagina, o que era São Paulo dos anos 70? São Paulo, para mim, era uma cidade maravilhosa. Eu gostei demais, porque como é uma cidade brutal em vários sentidos, eu acho que os laços familiares ou de amizade são muito fortes. Então eu realmente construí aqui uma rede de amigos enormes. Eu participava no movimento contra a ditadura, eu estava no movimento estudantil, eu estava na USP estudando, e também no movimento LGBTQIA+. Então, para mim, era um momento especial. Eu cheguei em São Paulo em dezembro de 76, no processo da abertura, processo da distensão. Eu participei nas mobilizações contra a ditadura, foi muito especial para mim. Eu me lembro, no dia 5 de maio de 77, houve uma grande manifestação no centro da cidade, a primeira grande passeata desde 68 contra a ditadura militar. E eu estava gritando, abaixa a ditadura, e alguém olhou para mim, olhando para mim, esse gringo alto. Porra, tem gringos aqui contra a ditadura militar, porque eu tinha meu sotaque e tal. Então, não, foi muito importante, porque como eu tinha participado ativamente contra a guerra em Vietnã, nos Estados Unidos, foi preso várias vezes por desobediência civil. Isso onde? Em Washington? Em Washington. Foi preso 2 vezes em 71, uma vez frente à Casa Branca. O governo no Nixon, né? Do Nixon, e depois no outro prédio do governo. Quase foi preso a terceira vez, só que a polícia chegou e prenderam pessoas que estavam fora do controle da polícia, então não foi preso, porque fazia parte eu realmente era muito envolvido no movimento contra a guerra Vietnã. E quando houve o golpe em Chile, em 73, eu e outras pessoas que estavam trabalhando sobre a América Latina fizemos um trabalho em solidariedade com o Chile também, por causa do governo do Pinochet, que assumiu o poder 11 de setembro de 73. Impressionante. E aí, quer dizer, você, vamos dizer, né, não só testemunhou ocular, mas agindo nessa história para mudar essa história. Aí isso também te fez depois virar um pesquisador sobre o período? Exatamente, porque na verdade eu senti. Não, a questão essa solidariedade com o Brasil que houve durante a ditadura, eu percebi que os brasileiros não sabiam nada sobre isso. Em parte porque houve censura naquela época. Segundo, há uma falta de informação muito grande sobre esse período. Mesmo as pessoas que viviam aqui no Brasil com a censura, e também com uma maioria que realmente, em certos momentos, apoiavam a ditadura militar, era desconhecido essa solidariedade internacional. Então, para mim, era muito importante divulgar essa informação para as pessoas. Eu participei marginalmente, era muito jovem, naquela época estava aprendendo como fazer esse trabalho, mas eu achava muito importante divulgar essa informação
para as pessoas aqui no Brasil que não conheceram essa parte da sua história. Uhum. Lindamente. Que trajetória, hein? Você falou que está trabalhando mais depois de aposentado lá na Brown, né? Por quê? É, porque tem mais flexibilidade de horário, eu posso viajar pelo Brasil quando eu quiser, não tem que pensar em férias e quando eu posso pular, então pulinho aqui em São Paulo, no Rio, outra parte do país. E eu estou com muitos projetos, quer dizer, eu gosto de trabalhar, gosto de fazer esse trabalho, eu estou não somente trabalhando esse documentário, longa-metragem, também eu estou produzindo uma ópera sobre a ditadura militar, Uma ópera? é uma ópera. É baseado num livro que eu ajudei a reeditar, é sobre Marcos Arruda, que eu conheci, o primeiro brasileiro que eu conheci no exílio, ele era uma militante da Ação Popular, ele resolveu entrar numa fábrica em 68 e organizar trabalhadores como parte de uma integração à produção, que foi a linha política dessa organização, a Ação Popular. Ele foi contatado por uma militante de uma outra organização da luta armada que estava procurando um lugar para se esconder. Ele foi para um encontro com essa pessoa, mas ela já tinha sido presa e torturada, então ela abriu essa informação sobre esse encontro. Ele foi preso, não sabia nada sobre a organização dela, então ele apanhou muito. E a mãe dele morava nos Estados Unidos, mãe separada do pai. Então ela escreveu cartas para a família enquanto ela trabalhava para juntar dinheiro para ajudar na defesa do filho preso. E então ela resolveu, anos depois, publicar um livro sobre a prisão do filho. Eu gostei muito do livro, ajudei a publicar o livro em inglês, com uma introdução que eu escrevi, e Marcos fez um epílogo sobre a situação dele na Pão de Arara, a situação dele na prisão e sua trajetória. E agora estamos produzindo uma ópera baseada nessa experiência dele. Já estamos encaminhando para terminar o primeiro ato em março do ano que vem. E vamos tentar terminar um projeto em setembro, outubro de 26 e começar o processo de conseguir a sua realização nos palcos brasileiros, com o objetivo de levar essa história para o mundo, para a Scala em Milano, onde o Carlos Gomes, em 1870, levou o Guarani. Em italiano, nós vamos levar nossa ópera em português, e para outros países para mostrar, contar um pouco sobre a história da ditadura militar brasileira, que representa também as ditaduras do Cone Sul durante os anos 60 e 70. Maravilha aí, ó. Fica aí as indicações dos projetos do James, que além aqui do Revolucionário Gay, contando a vida extraordinária do Herbert Daniel, esse guerrilheiro, né, que vai contra todos os estereótipos, né, da homossexualidade, porque, ou pelo menos da visão preconceituosa sobre a homossexualidade, guerrilheiro sequestrando embaixador, trocando por presos políticos, camaradas dele na Revolução. Daí a brincadeira com o termo, né? Quer dizer, você pode ser gay e revolucionário? Sim, né? Sim, não, e inclusive que os estereótipos, um gay é uma pessoa, um homem gay é efeminado, não é de confiança, vai abrir se for torturado, é para pessoa fraca, que não tem moral. Era o contrário, o cara foi muito, muito comprometido, ele entendia que não havia uma no começo ele sentia uma contradição, mas ao longo dos anos ele percebia que essa contradição era falsa, era uma falta de consciência da esquerda, então ele faz parte desse processo, como eu e outras pessoas, para realmente dialogar e mudar a consciência das pessoas. Como eu falei, 7.000 anos é muito difícil desconstruir 7.000 anos em 7 décadas. Estamos fazendo isso. Tá só no começo, né? Só no começo. Muito que bem, ó. James Green, Revolucionário e Gay, A Vida Extraordinária de Herbert Daniel. Mas antes de ir aqui para a reta final, fazer aqui algumas questões finais para o nosso queridíssimo convidado, que eu há tempos esperava aqui no palco do Provocação Histórica, eu quero convidar vocês, grande comunidade do ICL Além, nessa quinta-feira, às 20 horas, Gessé Souza vai dar uma aula especialíssima, uma aula magna aqui no ICL, sobre as mentiras do capitalismo e sobre aquilo que a gente tem discutido aqui, a morte ou as mortes da esquerda, não é? Enfim, uma aula imperdível, se inscrevam aqui, Gessé Souza, As Mentiras do Capitalismo, debatendo depois com o próprio Eduardo Moreira. Portanto, venham para o Instituto Conhecimento Liberta, que é quem banca aqui a assinatura de vocês, o Provocação Histórica,
para trazer temas aqui fundamentais da nossa existência. Como dizia aqui o James Green, são 7.000 anos e em 70 anos ou um século é ainda o início de uma Todo luta tempo. representada aqui atrás por essa imagem, né? Conta para o nosso Exatamente. público que imagem é essa. Então, isso de 70 em Nova York, no aniversário da famosa levante ou rebelião do Stonewall, onde a polícia entrou num bar gay em Nova York, em vez de aceitar essa violência, as pessoas começaram a enfrentar a polícia, brigar com eles e várias pessoas foram presos. Isso inspirou uma nova onda de atividades nos Estados Unidos e começo das paradas que hoje em dia festejamos todos os anos em todo o mundo, baseado nesse momento em 69. Porém, é importante explicar que, na verdade, todo mundo pensa que esse movimento começou em Nova York em 69, quando, por exemplo, na Argentina em 67, havia um grupo no Extramundo que se fundou. Em 71 havia a Frente da Liberação Homossexual da Argentina, ou seja, na América Latina também havia articulações, e mesmo no Brasil havia a possibilidade de surgir um movimento em 68 e 69, só que houve uma detalhe, a ditadura militar e a AI-5 e a proibição em fazer qualquer tipo de atividade política que abafou as possibilidades aqui no Brasil do surgimento do movimento que só vai conseguir se consolidar em 78, 10 anos depois da AI-5. E aí que tem o Lampião, né? Tem o Lampião da Esquina, que é um jornal importantíssimo, que foi publicado entre 78 e 81. Você acompanhou de perto, né? Eu acompanhei totalmente de perto e o movimento que surgiu nesse momento, tanto em São Paulo quanto no Rio, e depois se espalhou para várias outras cidades, e onde conseguimos, em 80, fazer uma reunião nacional dos grupos homossexuais organizados. Foi durante a greve geral do ABC, a terceira greve geral do ABC, quando o Lula estava na prisão, por ter violado a Lei de Segurança Nacional. 1980, né? Em 80, com vários outros sindicalistas. E durante esse congresso que houve na Semana Santa, em São Paulo, houve uma moção de solidariedade com a greve e houve um debate sobre se deve ou não o movimento participar no 1º de maio em solidariedade com o movimento operário. Uma maioria, por um voto, estava contra essa participação, uma minoria, por um voto, estava a favor. Então, nós organizamos uma contingente de 50 gays e lésbicas para participar no 1º de maio, em 80, com uma faixa enorme dizendo contra a discriminação da trabalhadora homossexual e outra faixa dizendo contra a intervenção nos sindicatos do ABC, assinada Comissão de Homossexuais para o 1º de maio. Ou seja, era uma tentativa, já no 80, no segundo ano do movimento, ter um diálogo com o movimento operário, com o PT, com a esquerda brasileira. Que foi, eu acho que foi um primeiro momento importante, foi um primeiro passo, onde nós fomos bem recebidos pela esquerda nesse momento. Embora que ainda existe, infelizmente, pessoas que não entendem a nossa luta e tendem a ter medo que isso pode prejudicar outras pautas da esquerda. Você acha que ainda hoje, décadas depois, os partidos mais representativos da esquerda brasileira têm dificuldades com isso? Setores desses partidos têm. PT e o PSOL têm sido os dois partidos que mais têm defendido a questão LGBTQIA+, ao longo dos anos. Mas tem, especialmente dentro do PT, um setor que tem medo de perder votos entre os evangélicos. E, infelizmente, os evangélicos, um grande setor, tem posições homofóbicas e contra nossos direitos. Então, eles pensam, por uma questão eleitoreira, talvez seja melhor abafar, controlar, não divulgar muito as pautas do movimento LGBTQIA+, para não prejudicar a possibilidade de eleitoreiras. Contrapartido, houve, a semana passada, em Brasília, eu participei de uma quarta Conferência Nacional LGBTQIA+, onde ficava claramente a pauta LGBTQIA+, não vai desaparecer, o movimento está muito forte, está muito alinhado com a esquerda, em vários sentidos, e vai reivindicando o nosso espaço dentro desse processo eleitoral e processo político dentro do país. Impressionante. Bom, muito que bem. James Green, te agradeço por ter vindo aqui ao Provocação Histórica, mas ainda tem aqui umas 2, 3 perguntas aqui nas lentes da verdade do Provocação Histórica para você. Estar preparado?
Faz tempo, né? Vamos lá. James Green, depois de, quer dizer, você já é um tanto, você se considera um tanto brasileiro também, depois de tantas décadas? Eu não tenho ilusões, porque primeiro eu não consigo tirar meu sotaque, sempre faço erros de português. E eu acho que, eu não sei, eu amo o país, todo mundo sabe disso, eu tenho laços de 52 anos, Namorou a Dilma, né? Só que não. entre outras pessoas na minha vida. Eu me sinto em casa aqui no país, me sinto muito em casa. Tenho mais amigos aqui do que nos Estados Unidos. Eu adoro a cultura, a comida. Eu sei todos os problemas do país. Tem muitas críticas também ao país. Não é Vocês consideram um brasilianista, como dizem? Eu sou brasilianista, Né? definitivamente. Não, escreveu 10 livros sobre o Brasil, conheço muito bem. Eu conheço muito bem a história do país. Comparando com a maioria dos cidadãos, eu conheço muito mais sobre a história do país. É, mas é um país complexo, é O difícil. que é esse Brasil? O que é esse Brasil? Estou sempre perguntando, porque sempre me surpreenda. Todos os dias tem uma surpresa com esse país. E é um país que tem uma história maravilhosa, eu adoro ensinar a história do país. Essa é a coisa que é mais, especialmente para pessoas que não sabem nada. Então é uma delícia. Mas não, eu sou americano, eu sei, eu sou americano, não tem jeito para esconder essa realidade. E o que Podia são ter- os Estados Unidos? Estados Unidos, nesse momento, é um pesadelo. É tão difícil morar lá, é uma agonia, as pessoas. Não gosto de comparar o governo de Bolsonaro com o governo de Trump, mas Bolsonaro não conseguiu destruir o Brasil. E o Trump está destruindo o bem dos Estados Unidos. Conhecendo todos os problemas de um país que domina o mundo e na América Latina invadiu, apoiou ditaduras, etc. Mas há um outro setor, outra realidade americana que está sendo desmantelada, destruído. Movimentos sociais, as reivindicações do povo afrodescendente, as pessoas LGBTQIA+, os direitos das mulheres ter aborto nos Estados Unidos, tudo está sendo tirado, nossos direitos estão sendo tirados diariamente nos Estados Unidos. Então é uma luta muito grande pela democracia no país, tanto quanto a luta fundamental aqui para consolidar a democracia brasileira. Em certos sentidos, a democracia brasileira está mais forte, porque o STF brasileiro conseguiu deter o golpe e punir Bolsonaro, enquanto nos Estados Unidos, infelizmente, o judiciário, especialmente o STF americano, está totalmente com uma visão reacionária nesse momento. É mais difícil de enfrentar a realidade quando o judiciário não está favorecendo a democracia. E quando você pensa em decadência do Império Americano, não tem, você que sempre foi um dissidente da ideia de imperialismo, Não, mas eu acho que é muito prematuro para dizer declínio, decadência. Em certo sentido, sim. Mas é uma economia muito forte, poderio militar brutal. tem muitos recursos minerais, faltas minerais raros, mas terras raras. Mas é um país que tem potência muito grande e uma tradição autoritária, é uma tradição democrática, uma tradição imperialista, uma tradição democrática. Então é complicada essa situação. Mas nesse momento a resistência é fundamental contra esse governo e as suas medidas. Que bem, uma alegria te conhecer de perto. O que é a vida, James Green? Eu não acredito na reencarnação, então essa é a minha única oportunidade de curtir essa vida. Então eu estou aqui vivendo plena, usando um conceito que Herbert Daniel ofereceu para o mundo: viva a vida. E eu também tento todos os dias viver essa vida com toda a energia e amor que eu tenho no meu corpo. É perceptível, senti aqui e já senti. Muito obrigado por ter vindo ao Provocações. Imagina, foi um prazer falar contigo hoje. Prazeraço. Um beijo no coração do Jean Willis, também do Renan Quinalha. Que os dois autores, o prefácio do livro. Dois autores, tá aqui, ó. Jean Willis e Renan Quinalha. O Quinalha, inclusive, tem uma série de textos e livros com o próprio James Green, estudando a história do movimento LGBTQIA+, no Brasil e no mundo. Um beijo no coração dos dois, no seu, do nosso grande público. Valeu, produção, voz de minha alma. Até semana que vem. Tchau. O capitalismo conseguiu roubar até mesmo os sonhos dos trabalhadores. Ele simplesmente pegou ideias e sonhos que surgiram para combater o capitalismo e as transformou em ideias verdadeiramente capitalistas.
liberdade, criatividade e originalidade, que eram formas de resistência ao capitalismo, agora são termos associados ao lucro, às empresas e ao mundo do trabalho. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, eu darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares.